Olá, pessoal. O Brasil ultrapassou os 70 dias da pandemia do coronavírus, com mais de 350 mil casos e 22 mil mortes. Mas não bastasse essa tragédia sanitária, o país enfrenta uma crescente crise política e, em Minas, há um sério agravamento da situação financeira. Eu vou tratar desses dois assuntos hoje. Eu vou conversar com a professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, Elcimara Teles. Mara, muito bem-vinda. Obrigada por atender a gente, hein? Obrigada a vocês pelo convite, Vivian. Mara, vamos começar por Minas Gerais? O governador disse que não tem de onde tirar dinheiro para fazer a transferência dos duodécimos, aquele repasse constitucional previsto na Constituição que ele tem que fazer para os demais poderes. Fala que o caixa está completamente quebrado e não há o que fazer. Como é que você vê essa situação inédita, né? Inclusive, os outros poderes sentaram para conversar, isso é uma questão não decidida, mas é uma situação inédita nas relações de poderes dentro de Minas Gerais, né? O governador Zema, do Partido Novo, ele vem tendo uma série de atitudes que são bastante questionáveis. Em primeiro lugar, nós temos que contextualizar quem é o governador. Muito embora ele seja do Partido Novo, ele tem tido políticas que são muito próximas às políticas que são consolidadas e atribuídas ao governo federal. Mas, ainda assim, nota-se que Amoedo, que é um dos principais, digamos, coordenadores do Partido Novo, tem saído da base do presidente Bolsonaro, inclusive anteontem o Amoedo, que foi candidato, né, a presidente pelo Novo, ele postou no Twitter que ele era absolutamente contrário às palavras ditas pelo presidente Bolsonaro naquela reunião. O Zema, nosso governador, ao contrário, ele tem feito políticas de um lado, se omitir em relação à questão da saúde e, por outro lado, não explicar algumas das ações que ele tem tomado e é um governo muito pouco transparente. Então, é muito difícil a gente analisar as razões pelas quais ele tem tomado esses tipos de atitude, inclusive de não pagamento de funcionalismo público em Minas Gerais. Eu acredito, Vivian, de modo geral, que o governador Zema, ele não conhecia a máquina do Estado, ele não conhecia as instituições, ele tinha pouca experiência política e, nesse sentido, ele tem, com o discurso do Novo, etc., inaugurado uma série de violações aí às instituições por total falta de conhecimento do que é a máquina do Estado. Total falta de conhecimento pode ser resumido como incompetência para gerir uma máquina tão complexa e para produzir articulações entre os poderes, assembleia, funcionalismo e sociedade civil. Ele próprio, imagino eu, quando foi eleito governador, não esperava esse resultado, não teve tempo de se preparar, tem pouca experiência política, tem pouco conhecimento, que faz com que a gestão dele seja uma gestão de verniz e absolutamente desastrosa. Verniz porque trabalha muito com apropriação de de sucesso de outros poderes, né, como se fosse dele. Veja que ele tem aparecido muito na imprensa como se o estado de Minas fosse o estado com menor número de infectados pelo Covid-19, pelo coronavírus que gera Covid-19. No entanto, pouco ele fez pela saúde e ele se apropriou de trabalhos de outros prefeitos para dar números positivos. Mas sabe-se que o estado de Minas é o segundo no país com a maior subnotificação. Se não há notificação, não há vírus. Se não há vírus, a pandemia está controlada. Então, na prática, como diz, essa ausência de transparência, esse desconhecimento da legislação, o desconhecimento da própria máquina administrativa, o que faz com que ele produza muitos erros. Agora, Mara, você mencionou aí a relação do governador com o presidente. Você falou em omissão, mas também em evitar críticas, não é? Ele tem agido assim,
inclusive quando houve um movimento dos governadores e esse conflito de Bolsonaro e governadores se estabeleceu. O que explicaria, na sua opinião, essa posição? Até onde vai uma convicção pessoal e começa, por exemplo, a própria situação do Estado, a necessidade de precisar de contar com a ajuda do governo federal? O que você acha disso? Olha, muitos cientistas políticos ultimamente têm sido muito falados. As palavras importam muito, mas os atos também importam. O Novo é o partido que mais votou na Câmara dos Deputados junto com o governo federal. Portanto, trata-se não de uma situação específica de Minas Gerais. Todo o partido estava bastante aliado com o presidente Bolsonaro, votou mais com o presidente do que o próprio PSL. É importante destacar que as palavras importam, mas que os partidos, apesar de serem muito criticados, também importam, muito embora o governador Zema, tenha sido eleito com um discurso antipartidário, tá certo? Ele faz e repete em Minas as mesmas políticas e as mesmas ações do Novo, que, por seu turno, são ações de apoio ao governo federal. Ou seja, a ideologia e a adesão ao governo federal está se colocando acima dos interesses do Estado de Minas e acima dos interesses dos próprios mineiros. Então, a ideologia tem contado muito nesse caso. Para não criar cisão com o governo federal, ele tem se omitido em várias políticas públicas, sobretudo para a saúde em Minas Gerais, e tem agido no sentido de não contaminar negativamente a avaliação do presidente, que nesse momento tem caído. Sabe-se que os principais governadores, né, de outros estados do Nordeste, sobretudo, o Nordeste criou-se um consórcio, o Nordeste tem tentado, através de uma aliança que atravessa as ideologias, PT, PSB, PMDB, eles têm se reunido para trazer recursos públicos para o Nordeste, governadores do Sudeste, como o do Espírito Santo, que é do PSB, como o Dória, do PSDB, como o do Rio de Janeiro, também tem tentado trazer recursos, e para trazer esses recursos para o seu estado de combate à pandemia, eles têm que enfrentar o governo federal, uma vez que o governo federal pouco ou nada fez em relação às políticas públicas de saúde efetiva para o combate. Minas Gerais, infelizmente, tem se destoado, e mais uma vez, o governador Zema, ao invés de se colocar num combate aos problemas do Estado, sobretudo um Estado que está com problemas de recursos, de arrecadação, inclusive, que foi reduzida durante a pandemia, ele largou a própria sociedade mineira ao Deus dará. Então, Minas está órfão, porque o governador se apropriou da ideologia do presidente e se recusa a trazer... Nesse raciocínio que você está fazendo em relação à posição do governador Zema, está em consonância com a atitude do partido, com a mudança de postura, que houve uma mudança de postura, uma decisão pública da bancada do Novo, né, de abandonar o apoio ao Bolsonaro por conta da aproximação dele do Centrão, você acha que Zema pode mudar de atitude aqui ou isso ficaria difícil para ele? Dadas as posições anteriores que ele tomou em relação até ao grupo de governadores que tem agido de uma forma coesa. Olha, aquilo que eu disse até no início, né? É importante colocar que se o Novo foi absorvido pela base de apoio ao governo federal, o Amoedo, que foi então candidato, fez vários twitters esses dias dizendo que não concorda com muitas das ações que foram trazidas publicamente pelo presidente Bolsonaro, inclusive seu caráter negacionista, né? Negacionista da ciência, e negando, inclusive, a própria existência de um número alto de infectados, uma vez que o presidente trabalha muito com uma postura de não reconhecimento da ciência. Todavia, os eleitores do candidato, então candidato Amoedo, eram eleitores mais liberais, que tinham em pauta
eventualmente privatização, políticas estas que necessitam até de uma articulação científica, uma vez que o mercado, para poder lucrar, tem que ter racionalidade. No entanto, volto àquilo que eu disse anteriormente. O governador Zema não tem essa habilidade para poder reconhecer esses movimentos. Ele era um político com muito pouca experiência. Ele não conhece o mundo da política para dar um passo para trás e fazer novos acordos, diferente da Moedo, diferente de outros políticos, né, que estão dentro do novo. Então, eu acredito que talvez ele não tenha a dimensão das suas atitudes e talvez sequer volte atrás, porque ele não tem essa capacidade, essa habilidade que é exigida dos políticos nos momentos de crise. Eu posso até ser surpreendida, mas eu tendo a achar que a política dele é muito mais de se apropriar dos donos feitos por outros e atribuir aos outros os ônus dos problemas do Estado de Minas Gerais. Dizer, por exemplo, o Estado está falido em função das administrações anteriores e nada fazer para mudar essa solução. Por quê? Isso significaria um confronto muito grande com o presidente Bolsonaro. E é incrível que, muito embora o seu partido tenha saído da base, que ele ainda continue insistindo em mentir para a sociedade mineira, em esconder dados das políticas de saúde, em esconder números, né? O fato de Minas Acho estar em que tem segundo uma lugar. atitude deliberada assim mesmo do governo? Eu acho que todas as atitudes políticas, inclusive a do presidente Bolsonaro, aparentemente podem ser irracionais, mas tem uma racionalidade. A gente não sabe o que está atrás dessas atitudes do governador Zema, mas os políticos não são irracionais. Qual que é o cálculo deles? Sempre é se reeleger. Você se reeleja, você tem que fazer boas políticas públicas, você tem que ter popularidade. E, nesse caso, ele está reduzindo a sua popularidade. Talvez ele não queira se reeleger, talvez ele tenha percebido que ali não é o melhor lugar para ele, porque o normal seria que ele, pelo menos, fizesse algum discurso, fizesse algum marketing, fosse para a TV, como faz o governador do PSDB de São Paulo, que foi, diga-se de passagem, bolsonarista de primeira hora, e ganhou eleição com o bolso Dória, mas ao perceber que o Bolsonaro seria um grande problema, uma pedra no seu sapato, ele pulou do barco. O Zema me parece um tanto quanto lento para conseguir ter essa percepção. Agora, Elcimar, na minha opinião, o Zema é uma caixa de surpresas. Sim, sim. Elcimar, em relação, falando em comportamento, em relação ao comportamento, como é que é a sua impressão? Foi muito falado desde que foi publicado o vídeo na quinta-feira, né? E muito tem se dito sobre o vídeo da reunião que foi, por decisão do ministro Celso de Mello, tornado público. E causou muito espanto e, ao mesmo tempo, há uma discussão se vai servir como prova ou não. Eu queria saber a sua opinião sobre o vídeo e o comportamento que Bolsonaro expressou durante aquela reunião. O que você pensou quando viu aquela reunião? Eu queria falar 2 pontos. O primeiro ponto é o ponto jurídico. Então, eu acho que a questão jurídica é algo que eu não me sinto muita vontade para opinar. Eu não tenho uma formação, né, específica em direito, e hoje em dia as pessoas são especialistas em tudo, técnicos de futebol, são juristas, são tudo. Então, do ponto de vista jurídico, eu vi várias versões. A primeira versão é que ali nós não teríamos provas efetivas de interferência, mas que o vídeo era apenas um dos elementos do processo da investigação. Que esse elemento, o vídeo, deveria ser considerado junto com outras atitudes e a partir de outros depoimentos que estão sendo realizados, inclusive o depoimento do Marinho, salvo engano, que foi um dos coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro e que deu um depoimento, segundo dito por ele, devastador. Então, eu acredito que esse vídeo é mais um dos elementos. Ele, por si só, não seria suficiente. Não seria uma bala de prata, mas vai corroendo, né,
a popularidade do presidente, nos setores médios, sobretudo, ao mesmo tempo em que se conforma como um dos elementos desse complexo, essa complexa teia de investigação. Segundo lugar, em relação à ação do presidente, ele agiu ali, Bíblia, como ele vem agindo nos últimos 30 anos. O que ele falou ali dentro, ele fala nas suas lives, ele faz coisa muito pior. Ele chama, ele defende mais cinco, ele xinga as pessoas, ele dá apoio aos seus ministros e simplesmente não tem o menor respeito pelos docentes, pelos discentes, pela ciência. Então, foi chocante você ver que não apenas isso é um ato do presidente, como isso é uma política pública de gestão, que é a ausência total de gestão. E ali, para mim, ficou muito claro que o presidente não governa para o país, governa para a sua família. O mais chocante, para mim, foi ter essa percepção, que não é apenas um atributo da personalidade do presidente, é um atributo de políticas públicas no governo voltado para a proteção da família do presidente. Então, nesse sentido, o que mais me choca no vídeo, para além da questão da Damares, que sempre se comportou daquele jeito, é o fato da cobertura da imprensa. Por quê? A imprensa cobriu muito a característica do vídeo enquanto elemento de prova ou não prova dos atos de interferência. Só que aquele vídeo ele é muito mais grave. Para além da questão dos palavrões, para além da falta de postura do presidente e de seus ministros, para além da falta de habilidade para gerenciar uma reunião, o que ali mais me assustou é a constatação de que o presidente, de fato, como já haviam dito outros analistas na Sudina, pretende armar as milícias, pretende armar a população para produzir uma desobediência civil. Ok, desobediência civil, mas uma desobediência civil armada é absolutamente inconstitucional, é um grave crime do presidente. Isso, para mim, é assustador. Não que ele tenha dito, que ele já disse isso há 20 anos atrás, 15 anos, mas ele disse como uma pessoa, como indivíduo, agora ele está dizendo isso como presidente. E ainda assim, as mídias, no geral, ficam preocupadas com a questão da verificação da intervenção ou não na Polícia Federal, que já é grave, mas muito grave é dizer, e detalhe, armar em nome da liberdade. Ele pega o conceito de liberdade e ressignifica. Liberdade significa a proteção dos meus, significa um ato de obediência, de desobediência civil, de ataques ao STF, críticas ao STF, uma coisa de atacar todas as instituições, em nome de um negacionismo, inclusive, sério, que impacta a saúde brasileira está em colapso. Hoje as mídias já disseram que existem 5 estados em colapso e o presidente quer armar a população. Eu vi 2 analistas dizendo uma, por incrível que pareça, na Globo News há um mês atrás, que dizia que estava preocupada com o fato do presidente Bolsonaro ter retirado do Exército a responsabilidade pela fiscalização das armas. E, além disso, ter introduzido modelos mais sofisticados e mais letais e aumentado o número de balas por indivíduo. Essa analista dizia que era muito preocupante, que sempre foi função do Exército e que isso poderia indicar que ele estava produzindo um armamento de milícias. Ontem, outro jurista, felizmente, repostou esse argumento, que eu temia dizer em público, que, de fato, parece que existe algo muito mais sério nessa política de armamento, que não é só armar a população, é armar milícias. Então, nós estamos com ataques às instituições gravíssimos. Agora, isso já seria uma... Mário, só acompanhando o seu raciocínio, isso vem de uma reação ou de uma ação do presidente no sentido de responder a um sentimento de estar isolado, ele está tentando se colocar, quer dizer, quando ele fala em armar a população e defender os seus e tal, ele está se colocando
numa situação de isolamento, quer dizer, estou isolado, estou reagindo. Você acha que tem a ver com isso? Ele está se sentindo isolado? E o quão pode, se você acha que sim, o quão perigoso isso pode ser, né? Veja, eu acho que todas as últimas atitudes do presidente Bolsonaro têm sido de se defender falando para o seu público, porque se ele se mantivesse, e não vai se manter com 30%, muito dificilmente os deputados que são guiados pela opinião pública teriam a audácia, a ousadia ou ato democrático de pedir o afastamento do presidente. Só que isso não é uma defesa só do presidente. O presidente Bolsonaro, desde sempre, defendeu o armamento. Desde quando ele era deputado. Inclusive, quando o próprio Moro, quando ele queria passar aquele projeto de licitude, não me lembro, né, que policiais poderiam matar em nome de fortes emoções, tudo isso significa um governo, sim, preparado para armar a população. E agora, explicitamente, em uma reunião, ele disse coisas e publicamente ele amaciava um pouco, mas já era um dos elementos presentes, inclusive, durante a campanha do presidente Bolsonaro. Por isso que é um governo da morte, um governo que usa a morte, que usa o armamento como política pública. Sabe o quê? Vai uma Então, pergunta. é dizer que o Bolsonaro não era... Ele está trabalhando essa ideia desde a campanha. Existe uma estratégia que caminha para uma ruptura democrática? Ele já tem isso em mente desde sempre? Olha, ele disse isso há alguns anos atrás, né? Que ele mataria 30 mil. Ele disse claramente. Né? Ele apoiou o Ustra, ele fez, durante o impeachment, /afastamento, /golpe, veja como quiser ver, dar o nome ao afastamento da presidente Dilma, ele botou em nome do Ustra. Quem foi o Ustra? O Ustra não foi só alguém aliado com a ditadura, com racionalidade, com os técnicos burocráticos, como o Sarney, ele foi um torturador. Então, eu acho que esses elementos estavam presentes, e quando ele conquista o poder, observa essa alta popularidade e atrai parte desse público e atrai esse público que ele é a expressão desse público mais radical, ele tem espaço na percepção dele de propor isso, uma política pública, porque era uma reunião do Ministério. Se ele quer armar, se o presidente disse que quer armar, ele está propondo uma política pública de armamento e de desobediência civil armada. Mas as pessoas perguntam, Vivian, ele ganhou ou ele perdeu? A primeira análise minha foi: Moro perdeu na reunião, porque o ex-presidente Lula, por um triplex, que é de outrem, e por um sítio que tem outro dono. O Moro sempre trabalhou muito mais com convicções do que com provas, então o Moro estava convicto, mas aquela prova não foi a bala de prata que todos esperavam. Além disso, a cobertura que era tão positiva do ex-ministro da Justiça Moro, hoje não é mais tão positiva, em função da Vaza Jato, em função do fato de que o presidente cometeu várias improbidades e o ministro da Justiça se omitiu. Então, ao não ter aquela bala de prata, eu acredito que isso fez com que ele perdesse um pouco, se desgastasse mais. Por outro lado, quem acompanha os twitters vê, inclusive ontem um pesquisador colocou isso, um embate dentro do campo do presidente. De um lado, os bolsonaristas, e de outro lado, os bolsonaristas lavajatistas romperam com o bolsonarismo. Então, você vê nos twitters, o embate tem sido entre ex-bolsonaristas lavajatistas, tendo em vista a política do Bolsonaro dentro do lavajatismo, e os bolsonaristas raízes. E é interessante que quando você vê esses twitters, um outro campo, que é o campo de influenciadores, grupos de direitas, novos políticos não tradicionais, não estavam nesse embate Bolsonaro versus Moro. Eles estavam no seguinte embate, que isso pareceu muito interessante. Era uma reunião ministerial que não foi discutido a pandemia. Então, nós criamos dois embates nas coberturas dos twitters muito claros. Então, isso significa que o presidente Bolsonaro, sim, ele perdeu também. Ele perdeu porque essa base dele, desde a
a demissão, né, do Moro em abril, essa base dele vem se rompendo, e com o vídeo ali, as pessoas, esse debate nas redes, né, ele ficou muito mais acalorado, muito mais radicalizado, os lavajatistas tentando roubar bolsonaristas e os bolsonaristas tentando de novo criar lavajatistas. Então, aquilo, ao contrário do que ele falou só para os seus. Eu não Uma acredito reunião que de ele tenha trabalho, né? atraído mais. Fechado. Não, ele atraiu, aquele vídeo atraiu, fortaleceu vínculos do bolsonarismo raiz, mas o desgastou perante outros segmentos também. Então, não acho que o presidente Bolsonaro tenha ganhado. E ganhar não é você falar só para os seus. Ganhar é você ter mais adeptos. Ele só deu argumentos para os bolsonaristas raiz mais radicalizados. É nesse sentido que entra a pergunta da ruptura democrática. Já existem várias pequenas rupturas democráticas no país. E assim, que as democracias morrem, só para poder usar as palavras mais ditas hoje pela mídia, imprensa e pesquisadores. Como morrem as democracias? Elas não morrem mais hoje por um golpe. O golpe são ataques cotidianos às instituições, à cultura democrática, né? Aos valores democráticos, que estão sendo destruídos gradativamente. Nós estamos começando a discutir uma agenda que era impensável, que foi criada no pós-guerra, que é a agenda dos direitos humanos, visto hoje como privilégio. Então, essa agenda democrática, de valores, de solidariedade, de tolerância, estão sendo destruídos para que, em seu lugar, nós tenhamos uma agenda, que é a agenda do século XVIII, XIX. Então, você acredita que uma ruptura é improvável? Uma Eu ruptura acho que pode ser, por exemplo, um autogolpe, como vem sendo aventado, não é? Por exemplo, a presença cada vez mais forte, mais importante, apesar dele fazer um movimento na tentativa de buscar apoio dentro do Congresso Nacional, ao mesmo tempo, a ocupação do governo, a ocupação de cargos do governo vem crescendo absurdamente com a presença dos militares. Cria-se uma suspeição sobre a presença, por porquê de tantos militares no governo. Né? Então, tem movimentos que são em si, entre eles aí, contraditórios, mas há essa discussão. Bolsonaro pode estar caminhando, trabalhando em direção a um autogolpe? Se, usando os seus elementos, ele tem uma quantidade de militares no governo, se ele se aproximou do Centrão e trocou seu apoio por cargos públicos, por que ele precisaria dar um golpe? Se ele está tendo maioria na Câmara para que não ocorra afastamento. E o afastamento do Moro foi o primeiro passo para se aproximar do Centrão. Centrão, Roberto Jefferson, são vistos como alguns quadros, né? Criminosos, como no caso do Roberto Jefferson, outros como fisiológicos. Não cabia nesse novo desenho do governo, o ex-ministro Moro, tido, do ponto de vista da imagem, como não corrupto, certo? Então, isso faz com que ele se aproxime do Centrão, que ele negocie cargos, bilhões, inclusive agora o fundo aí da educação, talvez seja dado para alguém do Centrão, sem nenhuma experiência política, para governar, para administrar bilhões de reais. Se ele já tem os militares ao seu lado, se dificilmente passaria hoje na Câmara impeachment, tendo em vista que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem 4 dias que não posta nem sobre o vídeo que o nosso presidente postou, declarou, nada, está totalmente omisso. Não era essa a postura do Rodrigo Maia. Ou seja, se o presidente da Câmara é omisso, se o presidente do Senado é omisso, se ele tem maioria na Câmara e tem os militares desse lado, qual a razão do autogolpe? Já foi dado. Já foi dado. O que ele mais poderia produzir se fôssemos observar apenas o vídeo? E aí eu concordo com 2 analistas, especialmente o Reinaldo de Azevedo. Bolsonaro não quer um autogolpe, ele quer uma guerra civil. Ele quer uma o quê? Uma guerra civil. Estou repetindo aqui as palavras do Reinaldo de Azevedo, que conhece mais os bastidores
da política. E lembrando que Reinaldo Azevedo é apenas um liberal que criou a palavra petralha. Portanto, é alguém totalmente fora de suspeita de fazer o discurso esquerdista. Alguém que cria a palavra petralha está longe de ser esquerdista. Então, já tem algumas. Ouvi também um jurista dizendo a mesma coisa. Se ele pudesse, ele está produzindo com palavras uma enorme radicalização dos meus contra os seus. Então, isso é muito mais próximo de um chavismo. Esse Chaves... Um projeto autoritário, no mínimo. Não é? Quando eu falo chavismo, eu não estou fazendo julgamento de valor. Eu estou falando do Chaves, eu estou falando do Bolsonaro. Não estou falando do julgamento de valor, se o governo Chaves foi bom, se foi um governo de justiça social ou neoliberal. Não, estou dizendo do método. Alguém que também veio do campo militar, entende? Alguém que também jogou o tempo todo pela radicalização num projeto diferente, que era de criar condições para maior justiça social. Alguém que armou os seus. Vamos trocar a direção da setinha e colocar na outra ideologia agora, que é de extrema-direita. Sabe? Que é alguém que veio do campo militar, cercado de generais, e que agora vem com essa pretensão de armar a população. Os liberais e os democratas do mundo acabaram condenando o que Chaves foi fazendo ao longo, eliminando a oposição, etc. O bolsonarismo, ele não é um bolsonarismo, ele é um projeto de um governo autoritário. Vai lá, Hungria, por exemplo, certo? Ele tem ido à Hungria, aliás, o Eduardo Bolsonaro tem ido à Hungria, a Hungria está quase fora da União Europeia, que não é mais reconhecido como governo democrático. Ele apoia Israel, tem bandeiras de Israel ali, ninguém entende por que tem bandeiras de Israel nos manifestos. Então, você tem vários símbolos ali que nos fazem observar que o projeto dele é claramente um projeto autoritário, não só pelas palavras, mas, inclusive, se aproximando do chavismo, né, nesse sentido de armar a população se o caldo entornar. Se o caldo entornar, o que significa o caldo entornar? Se ele começar a perder batalhas muito grandes no Congresso, que eu acho que não vai acontecer, se a popularidade dele baixar, ele vai radicalizar, ele já está fazendo isso. Quando a popularidade dele baixa, ele radicaliza, criando o nós contra eles. O nós contra eles é um elemento do populismo que está crescendo no mundo. Então, eu acho muito complexo e acredito que tem outro problema que, para mim, é mais grave. É a destruição dos valores democráticos. É a destruição dessa ideia só existente no Ocidente. Porque no Oriente não é tão claro assim esses valores democráticos, né? Está sendo gradualmente, quando a gente legitima um debate sobre cloroquina. Você não pode ser legitimado, porque esse debate é falso. E se você o coloca na esfera pública, você começa a tratar de um fato que não existe como se existisse. Porque não existe, a cloroquina não existe, é uma criação do presidente para radicalizar. É uma moeda de radicalização que ele usa e nós não saímos da agenda do presidente. Não saímos da agenda dele. Verdade, diariamente. Elcimara, obrigada demais por atender a gente, viu? Imagina, é sempre um prazer falar com vocês. Seu cabelo está muito bonito. Desculpem, telespectadores, esse cabelo meu é fruto de uma pessoa, quero só terminar, que seguiu à risca o confinamento, a quarentena. Portanto, continuem em casa. Não Estamos todos de castigo. Logo, logo, a gente poder estar junto. Isso vai passar. Tá Tchau, bom? um abraço. Tchau, beijo.